Aleluia, nós abrimos 3 vezes o culto. Vamos pôr de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer a leitura da palavra. Antes, Atos capítulo de número 7. Atos capítulo de número 7. Enquanto você abre, eu quero fazer aqui o convite, para a sexta-feira dos casais. Vai ser agora dia 31 de agosto, na sexta-feira, às 8 horas da noite. Vocês podem se inscrever com a Vanessa, como vocês também podem se inscrever no Facebook. Tem lá um link certinho no Facebook. Você clica em cima, dá o seu nome e vem fazer parte junto com o seu esposo, com a sua esposa. É absolutamente gratuito, E não perca essa oportunidade de investir no seu casamento. Será um momento muito especial. Sexta-feira, 31 de agosto, às 8 horas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 9 e 10. Diz assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Amém. Pode tomar. Não, vamos orar. Pai, queremos te agradecer e te louvar pela oportunidade, pela graça abundante nas nossas vidas, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa noite. Tu é tão maravilhoso. Nós somos privilegiados, Senhor, de sermos alcançados por Ti. Nessa noite fala conosco através da Tua palavra e manifesta, Senhor, a Tua graça, Senhor. Que possamos sair daqui cheios, Senhor, do conhecimento, entendimento, sabedoria, Senhor. Ainda que para isso Tu nos confronte, Tu fale conosco, Senhor, da forma como Tu bem quiser. Nós Te louvamos e agradecemos. Amém, amém. Tome seu assento. Hoje eu quero falar sobre um tema que diz a vitoriosa providência de Deus na vida de uma pessoa. Todos nós cremos na providência de Deus, Mas o que significa isso? Significa basicamente que mesmo que você não saiba, que mesmo que você não veja, que mesmo que você não sinta, ainda assim, Deus ele está rigorosamente no controle da nossa vida. Isso é crer na providência de Deus. É saber que as rédeas da nossa vida, elas estão nas mãos do Senhor, Quem comanda a nossa vida não é esse andar de baixo, mas é o andar de cima. É Deus que manda, é Deus que comanda, Então Deus não trabalha contra você, mas Deus trabalha por você. E normalmente nós somos levados, diante das circunstâncias que às vezes enfrentamos, a achar que Deus está trabalhando contra nós. Mas a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então você precisa entender uma coisa: se você e aqui a gente precisa colocar essa frase bem colocada, se você é um filho de Deus, o final da sua vida já está garantido. Por quê? Porque Deus está no controle da sua vida, Agora, a gente precisa deixar isso também bem claro, porque isso soa tão lindo e tão maravilhoso, Mas a gente tem que entender e compreender que, ainda que Deus esteja no controle da nossa vida, entre o começo da nossa caminhada e o final da nossa caminhada, nós vamos passar sim por muitos vales, por muitos desertos, por muitas lutas, por muitas dores, Mas, quando não temos a compreensão do controle de Deus na nossa vida, da provisão de Deus na nossa vida, então esses vales, esses desertos, essas dores se tornam infinitamente maior. Porque às vezes a dor da situação que a gente está vivendo, ela é pequena diante do porquê estamos vivendo, Às vezes a gente está numa situação e a gente está sofrendo por estar nessa situação. E Deus, ele
ele se revela para nós nas adversidades. Se a gente não tem essa compreensão de quem é Deus nas adversidades, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se revoltar contra o próprio Senhor. E aí a dor fica insuportável, né? Então, na vida de José, que esses dois textos falam de José, nesses dois versículos, né? Atos capítulo 7, os versículos 9 e 10. Então, na vida de José, a gente pode ver essa verdade de uma vitoriosa providência na vida desse homem, né? José foi, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma de falar isso, afirmar isso aqui. José foi uma pessoa, um personagem bíblico magnífico. Por quê? Porque José foi fiel na adversidade e na prosperidade. O que difere a gente de ser uma pessoa comum e ser uma pessoa incrivelmente tocada, usada pelo Senhor com discernimento é isso. É sermos fiel na adversidade, mas também sermos fiel na prosperidade, né? Ele foi fiel em toda a sua maneira de viver. Ele foi fiel ao seu pai Jacó. Ele foi fiel a Potifar. Ele foi fiel a Faraó. Mas acima de tudo, ele foi fiel ao nosso Deus. Talvez por isso é que José seja o personagem bíblico que mais se parece com Jesus, gente. Mais se parece com Jesus. A vida de José é muito parecida com a de Jesus. Vou te dar 7 motivos para você acreditar nisso que eu estou falando. Que José é parecido com Jesus. Primeiro motivo, José foi amado pelo pai e odiado pelos seus irmãos. Aconteceu a mesma coisa com Jesus. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido por moedas de prata. José desceu para o Egito na adversidade. Jesus também desceu para o Egito quando Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, né? José foi perseguido injustamente. Jesus também foi perseguido injustamente. José foi abandonado pelo seu amigo de prisão, ou abandonado pelo seu amigo. Jesus também foi abandonado por todos os discípulos. A gente entende que Pedro negou Jesus e acha que os outros discípulos não. A Bíblia diz que todos fugiram. Todos os amigos o abandonaram. José foi exaltado depois da aflição. Jesus foi exaltado na ressurreição. E finalmente, José foi chamado de Salvador do mundo. Lá no Egito, se você for lá nos dias de hoje, eles veneram José por ter sido o homem mais inteligente que já viveu sobre o Egito. Por quê? Porque ele salvou o mundo da época, armazenando comida nos 7 anos de fartura e dando comida, vendendo comida para o mundo inteiro da época. Olha a inteligência dele. E ele é venerado até hoje entre os egípcios como um cidadão ilustre. Ou seja, ele foi aquele que foi o Salvador do mundo, que foi o pão do mundo. Jesus também foi o Salvador do mundo, o pão da vida, aquele que nos salvou. Amém? Dá para entender como José é parecido com Jesus? Então não é por acaso que José é um grande símbolo, né, daquilo que um homem pode alcançar se for fiel ao Senhor e se crer na providência do Senhor, né? Então nós vamos aprender hoje algumas verdades a respeito desse homem, né? A primeira coisa, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, e depois nós vamos abrir em Gênesis 7, para vocês acompanharem as leituras. Atos 7:9. Essa frase que está em Atos 7:9, eu vou usar ela praticamente o texto, a mensagem toda. Todos acharam? E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Vamos juntos agora? Mas Deus era com ele. Tem como pôr aqui no Data Show o versículo? Mas Deus era com ele. Atos 7:9.
Eu acho interessante porque, apesar dos problemas de José, e nós vamos enumerá-los, vocês vão perceber que essa frase final do versículo 9 é a grande chave da vida de José. Deus era com ele. Então, primeira coisa, apesar dos problemas familiares, Deus era com ele, né? Então a gente tem que entender o seguinte: Deus não nos livra do problema, Deus nos livra no problema. Deus não nos impede que passamos por problemas, mas Ele nos tira dos problemas. Está dando para entender isso? Então José estava sendo alvo do quê? Dentro da sua própria casa, pelos seus irmãos, alvo de inveja, de ódio. Ele foi vendido, ele foi magoado, ele foi entristecido, mas Deus era com ele. Então, apesar de todos os problemas dentro da casa dele, Deus era com ele. Então, a família de José era uma família completamente disfuncional. Por quê? Porque o pai dele era poligâmico. Jacó tinha 4 mulheres, né? Tinha Lia, Raquel, além de 2 concubinas, que era a Bila e a Zilpa. Dessas 4 mulheres, Jacó teve 12 filhos homens, além de Diná, uma filha mulher. Então, 4 mulheres, filhos de 4 mulheres diferentes. Jacó amava uma mulher mais do que as outras. Jacó amava mais Raquel do que todas as outras. E Jacó também amava um filho mais do que todos os outros. Jacó amava José mais do que todos os outros os filhos. Então, assim, toda família poligâmica, ela tem distorções, ela tem inveja, já por si só, né? Já por si só. Raquel morre no parto do segundo filho, Benjamim, porque de Raquel, a filha que Jacó amava, nasce José e Benjamim. No parto de Benjamim, Raquel morre, então Jacó fica viúvo da mulher que ele mais amava, e se apega no filho mais velho que essa mulher lhe deu, José, e cuida desse José, né? Então esse José era o filho predileto dele, e isso foi um erro de criação, porque pai e mãe não pode ter filho predileto. Isso é um erro gravíssimo, né? Para os pais que estão aqui, que ainda têm os filhos pequenos, enfim, a gente não pode fazer distinção entre um filho e outro. Se um filho pode uma coisa e o outro não pode, tem alguma coisa errada nisso. Se eu fico brabo com o filho quando ele age de uma forma, não fico brabo com o outro quando ele age, existe um erro nisso daí que vai gerar uma angústia naquele que não é o predileto. Vai gerar um ciúmes, vai gerar uma distorção, e isso vai acarretar, sem dúvida nenhuma, problemas lá na frente. Então isso gerou o quê? Pelo fato de Jacó amar mais José, gerou o quê nos outros? Inveja, que é o que está escrito aí. E os patriarcas, quando fala os patriarcas, está falando dos 12 filhos, que são da onde veio as 12 tribos de Israel. Então os patriarcas, movidos de inveja. Por quê? Porque tinham inveja do amor que o pai dava para José, mais do que para eles. Havia essa distorção. E aí o que acontece? Ele dá um presente para José, que é uma túnica de algumas cores, que você pode olhar e dizer assim: nossa, mas ficaram tudo enciumadinho por causa de uma túnica. Mas gente, uma túnica com cores colorida é a mesma coisa que um carro 0 km hoje, porque não tinha tingimento. Isso era caríssimo. E o pai vai e dá para o filho predileto uma túnica de algumas cores. E aí, para fechar, José, que tinha 17 anos, chega no meio dos irmãos e diz assim: eu tive um sonho que 12 feixes, nós estávamos colhendo o trigo, e os 12 feixes eram 12 feixes, e 11 feixes se dobravam diante do meu feixe. Aí os irmãos ficaram loucos com ele. Falou: então você está dizendo que a gente vai se dobrar diante de ti? Como se não bastasse, ele tem outro sonho. E nesse outro sonho ele diz: tinha a lua e o sol e 11 estrelas, e todas se curvavam diante de mim. Então, 11 estrelas os irmãos, a lua e o sol, papai e mamãe. Ou aqui representava isso. Aí eles enlouqueceram. Falou: não, agora além de tudo ainda a gente vai ter que se dobrar diante desse cara. Porque assim, ter um sonho é uma coisa, contar o sonho é outra. Você tem que saber até para quem você conta os teus sonhos. Quem entendeu até aqui?
que acontece então com José? Vamos ver? Gênesis 37, queria que você abrisse aí para a gente acompanhar. Uma enxurrada de coisas que vai acontecer com ele. Todos acharam Gênesis 37? Primeira coisa que acontece com ele: boicote e ódio. Por que boicote e ódio? Vamos ler o versículo 4 do capítulo 37. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O que significa? Primeira coisa, despertou o ódio e não falavam com ele pacificamente. Sabe o que é isso? É boicote. Ninguém fala com esse moleque. Se esse moleque chegar aqui, a gente sai. Se esse moleque pedir qualquer coisa, já arrebenta ele na resposta. Vamos fazer da vida desse moleque um inferno. Essa é a primeira coisa que ele enfrentou. Segunda coisa, todo ódio, quando não é resolvido, se multiplica. Todo ódio que não é resolvido se multiplica. Versículo 5. Teve José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso, o que está escrito? O odiaram ainda mais. Então o ódio, ele tem a capacidade de se multiplicar. O que mais? Inveja e ciúmes. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então despertou o quê nos irmãos? Inveja. Que mais, pastor? Versículo 18. Conspiração e traição. Vamos no 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Conspiração e traição. E finalmente, desdém. Sabe o que é desdém? É quando a pessoa não acredita no outro. Então desdenha dessa pessoa. Versículo 19. E disseram um ao outro: lá vem o sonhador mor, ou o rei dos sonhos. Mas eles não falaram isso porque acreditaram. Falaram isso para desdenhar dele. Então, diante de um ambiente tão terrível como esse menino tinha 17 anos. E sofreu tudo isso porque Deus tinha um plano na vida dele. Então, mesmo com todo esse ambiente, o que diz lá no versículo que lemos em Atos? Mas Deus era com ele. Está dando para entender isso ou não? Não importa a circunstância que você esteja cercado e passando, se Deus é com você, alguma coisa vai acontecer. Deu para entender isso ou não? Então vamos seguindo. Então ele passou. Então sem dúvida nenhuma, esse moleque podia ficar traumatizado. Esse moleque podia ter uma vida já distorcida por ser cercado de tanto ódio. Mas não parou por aí. Então seus irmãos não suportavam o fato do pai amar mais ele, e não suportavam o fato de que os sonhos dele seriam sonhos de grandes coisas. Então isso se tornou insuportável. E se tornou insuportável, o que eu quero fazer com aquilo que é insuportável para mim? Eu quero matar. Eu não consigo conviver com aquilo que é insuportável para mim. Então eles decidem matá-lo. Versículo 20 do 37. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Por quê? Porque para matar o sonho de uma pessoa, só é possível se matar a pessoa. Deu para entender isso ou não? Então, se você tem um sonho que Deus colocou no teu coração, só tem uma coisa que mata o sonho: se matar você. Porque enquanto você estiver vivo, ainda há esperança para sonhar. Então vamos matá-lo, e aí nós vamos ver se o sonho vai se realizar. E aí lançaram ele numa cova, esse moleque que já era todo cercado de ódio. E sabe o que eles fizeram? Lançaram ele numa cova profunda, e enquanto ele estava lá embaixo, eles se sentaram para almoçar. E enquanto eles almoçavam, José gritava. Enquanto eles almoçavam, José pedia pelo amor de Deus para que os seus próprios irmãos o tirassem dali. Aqui não, na sequência, mas se você ler Gênesis 42, 21, não precisa abrir.
Lá na frente, os irmãos vão falar a respeito desse momento. Eles dizem assim: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o ouvimos. O irmão José estava em desespero, em angústia. E eles estavam fazendo o quê? Almoçando. Mas Deus era com ele. Ainda assim Deus era com ele. Não é maravilhoso isso, gente? Essa frase hoje quase me matou. Cravou na minha mente. Cravou na minha mente. Bom, descartaram José, então venderam por uma caravana de ismaelitas e descartaram José como se ele fosse uma mercadoria. Mataram um cabrito, pegaram o sangue do cabrito, não tinha DNA na época, rasgaram a veste, que eles tinham ódio da veste, mancharam a veste de sangue e entregaram para o pai, Jacó, e disse: olha, uma fera pegou o teu filho, nem chamaram de meu irmão, uma fera pegou o teu filho e o despedaçou. Jacó então rasga as vestes e começa em desespero a chorar, e Jacó diz: eu vou para minha sepultura chorando por causa da morte do meu filho. Ou seja, nunca mais vou parar de chorar até o dia que eu morrer. Tamanha foi o desgosto. E aí sabe o que os irmãos fizeram? Você está no 37 de Gênesis? Olha o 35. E levantaram-se todos os seus filhos e as suas filhas para o consolarem. Falsidade. Os filhos se levantaram para consolar o pai, sabendo que eram eles que tinham vendido. Sabe quanto tempo levou entre esse momento que José foi vendido até o momento em que os irmãos o reconheceram lá no Egito? 22 anos. Ele levou 13 anos para ser governador do Egito. Ele foi governador com 30. Depois mais 7 anos de fartura. Depois mais 2 anos de fome. Só para você fazer a conta. 22 anos consolando o pai, sabendo que a maldade eles tinham feito, mentindo para o próprio pai. José chega no Egito então sem identidade, não passava de uma mercadoria humana. Resumindo aqui esse ponto: apesar de todos os problemas familiares, apesar de todo o ódio familiar, Deus era com ele. Então eu não tenho a menor ideia do que você passa na sua família, eu não tenho a menor ideia do que você passa no seu grau de parentesco. Eu quero te dizer, se Deus é contigo, alguma coisa vai acontecer. Deus é contigo, amém? Segunda coisa, problemas de sedução sexual, mas Deus era com ele. Então ele chega no Egito, ele tem quantos anos? 17. Com 17 anos, um psicólogo vai dizer assim para um moleque de 17 anos: é o momento da autoafirmação. Um médico olha para um menino de 17 anos e diz assim: os hormônios estão explodindo. O mundo olha para um menino de 17 anos e diz assim: está na hora de você provar que é homem. Então, tudo isso estava dentro de José, porque ele era um homem de 17 anos. De 17 anos. E aí ele vai trabalhar na casa de Potifar, que o compra, e a mulher de Potifar decide deitar-se com ele. Decide deitar-se com ele. Então, o que a mulher de Potifar vê nele? Vê inteligência e não só isso, vê aparência. Se você abrir a sua Bíblia, você está aí, vira a página no 39, capítulo 39, no 6 e no 7. E Potifar, 39, 6, 7. E Potifar deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era o quê? Formoso de porte e de semblante. Gente, quem é que está dizendo que ele era bonito? A Bíblia. O que isso significa? Que ele era bonito. Porque a Bíblia não mente. Ele tinha 2 níveis de beleza: semblante, rosto, e porte. Então eu imagino José 1,90 m, o cara, entendeu? Chegou lá de porte e de semblante. Quem é que diz que ele era bonito de porte e de semblante? É eu? Não, a Bíblia. E se a Bíblia diz que ele era bonito de porte e de semblante, então vocês podem acreditar que ele era o Miss Areia, ou Miss
o Miss Deserto. Pode ter certeza. Quando ele chegou lá, além disso, Potifar entregou tudo na mão dele, porque tudo que ele colocava a mão para fazer, prosperava. Porque ele era um homem inteligentíssimo e abençoado. Então ela olhou e disse assim: um gato desse, e inteligente ainda, é muito. Então vamos para o versículo seguinte, o 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, senhor letra minúscula, portanto Potifar, pôs os seus olhos em José e disse, será que ela foi direta ou não? O que ela disse? Meu filho, é tu, deita-te comigo. E ponto final. Com o seu currículo de sofrimento, até aqui, com o seu nível de sofrimento até aqui, ele poderia pensar: Deus me abandonou? Eu não devo respeito à casa de meu pai? Eu vou cair na festa mesmo, e ponto final. Mas Deus era com ele. Olha a diferença. Mas Deus era com ele. E não pense que ele foi tentado uma vez, tá? Ou só de relance, ou foi um bilhetinho. A Bíblia diz, se você lê no 10, 39 e 10, que aconteceu que falando ela cada dia a José. Todos os dias essa mulher perturbava ele, e ele, diz ali o versículo, não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sabe o que esse versículo revela? Que ele não chegava nem perto dela. Ele não passava nem na porta de onde ela estivesse. Por quê? Porque Deus estava com ele. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. E a palavra prostituição em Coríntios vem do grego porneia, ou seja, de todos os pecados sexuais. A Bíblia diz, foge, não dá ouvido, foge. Então a Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quando fala de pecados sexuais, a Bíblia diz assim, não resiste não, nego. Some. Você não tem domínio sobre isso. Não brinque com isso. Não chegue nem perto disso. É o que a Bíblia nos fala. Então a mulher de Potifar, vocês sabem a história, não vou me deter nisso. Um dia ele entra na casa e não tinha ninguém em casa, a mulher voa nele, ele diz, não. A Bíblia diz que ele fugiu dela, mas ela agarrou a capa dele, ficou com a capa, e o acusou de ser aquele que tentou violentá-la, virou a mesa. E aí o seu senhor, e aqui nós vamos ler junto, eu quero que você abra Gênesis 39, 20 e 21. Vamos no 20, 39 e 20. E o senhor de José, ou seja, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele ali na casa do cárcere. Agora lê comigo. O Senhor, porém, estava com ele. Vocês não estão entendendo, né? Quando ele chegou lá na prisão, o cara da prisão falou assim, é quantos? José olhou e falou, é 2. É eu e ele, que onde eu vou ele vai comigo. Prisão para 2. Porque não importa onde eu vou, ele está comigo. É demais, gente, me ajuda. É demais. Ele preferiu a cadeia imunda com a consciência limpa do que os lençóis de linho egípcio com a consciência pesada. Por quê? Por causa de 2 coisas. O versículo 39:9 diz, pois como faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Maldade contra Potifar e pecado contra Deus. Então ele diz, deitar com você não é só você. Deitar com você envolve maldade contra o meu patrão, que é o teu marido, e pecado contra o meu Deus. Então não me deito. Não me deito. Por quê? Porque Deus era com ele, mesmo em assuntos relacionados à área sexual. Dá para ser fiel ou não dá? Claro que dá. Bom, ele agora então vai suportar o quê? A dor da demora, porque ele vai para a cadeia. E lá está ele dentro da cadeia. Você já passou por uma prova assim? Mas ele é o quê? Ele é abençoado dentro da cadeia. O cara que cuida, o carcereiro, dá a chave para ele. Por quê, gente? Porque Deus
era com ele. Deus era com ele. Então, onde ele fosse, ele era um abençoado. Se fosse eu, não vou nem falar você, mas se fosse eu, talvez eu ia dobrar meu joelho dentro da cadeia e ia perguntar: Senhor, onde tu estás? Por que tu me fez sonhar? Por que tu me iludiu? A minha vida é uma desgraça. A minha vida é terrível. Mas sabe por que ele não fez essa oração? Porque ele jamais faria uma oração perguntando onde tu estás. Por quê? Porque Deus estava com ele. Sem abrir a boca, sem reclamar, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, gente, não murmura não, não reclama não. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas Ele nos arranca da humilhação. É isso que Ele faz conosco. Então Ele passou pela aflição, mas foi livre dela. Ele passou pelo problema, mas foi livre do fracasso. Ele passou pela prova, mas venceu. Então Deus não livra você do problema, mas livra você no problema, né? E aí surge a fome, e aí tem o sonho de Faraó, e nós não vamos entrar aqui, porque se fosse para falar de José, gente, a gente ia ter que ficar aqui o dia inteiro, e é tudo maravilhoso, mas a gente tem que ir pulando, né, para fechar naquilo que a gente está tratando nessa noite. Então, Faraó tem o sonho, José interpreta o sonho, e aí daí por diante, né, ele se levanta então para resolver uma grande obra, né, e cumprir o propósito de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém que vai realizar uma grande obra para Deus não é provado antes. Ninguém. Você pode pegar os personagens bíblicos, todos eles têm o mesmo parâmetro. Ninguém. Toda vez que Deus vai levantar alguém, esse alguém será provado. Deus não coloca ninguém em lugar de destaque sem prová-lo antes. Então Deus faz de José o quê? Depois da prova, o governador do Egito. E aí Jacó, o seu pai, faz uma descrição de quem foi José, que eu acho linda. Gênesis 49, 22. Eu vou pedir para o Rafa pôr, você não precisa nem abrir a sua Bíblia. Gênesis 49, 22. Eu quero que vocês observem esse versículo. José, isso é o pai dele falando. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Então o pai dele diz assim, ó: José, ele produz fruto. Isso é a primeira impressão. Depois da primeira vírgula, por que ele produz fruto? Porque ele está junto à fonte. Então a gente só produz fruto se nós estivermos ligados na fonte, que é o Senhor. Aí olha que interessante: seus ramos correm sobre o muro. Ele não abençoou só a vida dele, a casa dele. Ele abençoou a família dele, os irmãos dele. Ele abençoou o Egito, ele abençoou o mundo, porque os ramos passaram por cima do muro. Então quando alguém está conectado na fonte, ele não é uma bênção só aqui dentro da igreja, ele não é uma bênção só no trabalho, ele é uma bênção para Londrina, ele é uma bênção para o Paraná, ele pode ser uma bênção para o mundo. Por quê? Porque ele está ligado na fonte, né? Então o que a gente entende então? Que Deus usou os irmãos de José para colocar José no caminho da providência. E depois que usou os irmãos de José para colocar José no caminho da providência, usou José para abençoar os irmãos. Só Deus faz um negócio desse, né? É Deus quem dirige os seus propósitos. Por quê? Porque Deus era com ele. Então os irmãos... quando ele percebeu os irmãos no Egito, eu imagino que no mundo de hoje, né, o camarada olharia na posição de José e falou: mas peraí, aquele ali são os 11? Deus me honrou, Deus trouxe eles na minha mão, agora eles vão se curvar, mas é na espada.
Gente, você precisa entender o seguinte, quando ele viu os 11 irmãos, era só ele fazer assim, ó, um por um. Mata. Agora, chegou o dia da minha vitória. E a minha vitória tem sabor de mel egípcio. A vitória tem sabor de mel egípcio. Chegou a minha vez. O Senhor vai me exaltar. Finalmente, o mundo girou. É a roda gigante. E ninguém... Tá. Os irmãos estavam ali petrificados de medo. Pronto, acabou. O que produziu? O que a gente fez com ele? A gente fez com o coração dele só produzisse ódio. E agora o ódio vai vir na nossa direção. Mas José olha para eles e diz assim: está lá no 45:5. Não vos entristeçais. Por que ele fala não vos entristeçais? Porque os irmãos já estavam tudo... Manda um beijo pro papai. A gente não sai vivo daqui. José olhou e falou assim, ó: não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos. O que é pesar o olho, gente? Porque eles estavam tudo com o olho tão inchado de chorar, que saber que a viola tinha acabado e virou um caco. E ele diz: não pese os olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Resumindo, o meu propósito, a minha vida nunca esteve na mão de vocês. Para de chorar. O meu propósito, a minha vida sempre esteve na mão do meu Deus, que sempre esteve comigo. É lindo demais, gente. É maravilhoso, né? Aí ele vai dizendo no 45, no 7 e no 8. Ele diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Ou seja, Deus me mandou para cá para um grande livramento. Então ele está dizendo assim: a falta de livramento na minha vida, porque eu não me livrei de nada, a falta de livramento na minha vida fez com que a minha vida produzisse livramento para vocês. Isso é maravilhoso, é demais. José sabia que a intenção dos irmãos não tinha sido boas, porém ele sabia que quem dirigia a vida dele era Deus. Então eu não sei o que você está vivendo, mas seja lá o que for, o que produziu isso está na mão do Senhor. É Deus que está no controle de todas as coisas. Finalmente, para a gente partir para o final, ele compreende, e não tem como falar de José se não falar disso, ele compreende o valor do perdão. E o perdão de José, ele é tão maravilhoso que antes mesmo dele encontrar os irmãos, ele teve 2 filhos. O primeiro ele colocou Manassés, e o nome de Manassés, enfim, essa cena que eu estou falando aqui está em Gênesis 41:51. Ele pega o filho e diz: o nome do meu filho será Manassés. Levanta o filho para cima e diz: porque o Senhor me fez esquecer de todo o mal que me fizeram. O que é isso? Perdão. Então ele podia levantar um monumento à mágoa, mas ele levantou um monumento vivo ao perdão. Foi isso que ele decidiu fazer, foi isso que ele fez, né? Então não importa o que fizeram, é isso que ele está dizendo, isso não mudou o plano de Deus na minha vida. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não permite que você não perdoe. Talvez você não queria ouvir isso, mas Deus não permite isso. Se você faz isso, você está resistindo ao Senhor. Então José perdoou de verdade. Por que perdoou de verdade? Em Gênesis 45:18 diz assim, ele diz para os irmãos: eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Então perdão não é só perdoar o passado, mas é abençoar o futuro desse cidadão. Isso é perdão. Porque tem gente que diz assim, ó: eu perdoei, mas não vem aqui em casa. Eu perdoei, mas não olha para mim. Eu perdoei, mas vai ter que ralar agora. Não, José perdoou e disse assim, ó: eu perdoo vocês e vocês vão comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque eu perdoo vocês, né? Coloca lá o 47:11-12, Rafa, para nós. E ele não fica só na promessa. Então tá aí: e José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito,
no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó. O 12. E José sustentou de pão a casa de seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Eu perdoo mesmo. Eu perdoo e me torno bênção para aquele que eu perdoei. E agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis 50, e vai ser a última leitura dessa noite, para vocês compreenderem aqui, para eu fazer o fechamento. Gênesis 50. Vamos ler alguns versículos, começando pelo 18. Depois, vamos ler aqui, para a gente acompanhar junto, essa versão. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Algumas traduções diz, por teus escravos. O que acontece nesse versículo? Deixa ali no 18. O que acontece? Não se cumpriu o sonho? Vou ler de novo. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se, encurvaram-se diante dele, de José, e disseram: eis-nos aqui por teus escravos, ou por teus servos. Se cumpriu o sonho? Eu imagino, que se fosse um crente de hoje, ia dizer assim: aí, eu não falei. Deus dá o sonho e Deus cumpre. Aí. Sentiram? Fica aí mais um tempo encurvado. Sentiram? Porque é assim que Deus faz. Porque Deus abaixa e pá, aquele negócio todo. Mas vamos ver o que ele fez no 19. Vai, 19, Rafa. 19. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vai para o próximo, 20. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para se conservar muita gente em vida. Sabe o que ele está dizendo? Vocês, deixa no 20, vocês fizeram para me matar, mas sabe o que Deus fez com toda a raiva de vocês? Deus transformou em bênção para a minha vida. E hoje eu não vou abençoar só vocês, mas muita gente. E ele termina no 21, que diz assim: agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Gente, não é possível que essa frase está aí agora. Não é possível. Assim os... Não é possível. É verdade isso, gente? Será que isso é verdade? É verdade. Por que é verdade? Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. É maravilhoso demais. Entenda então que hoje você pode estar no vale, mas amanhã na montanha. Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Eu quero que você fique de pé. Os problemas humanos não frustram os planos de Deus. Quero que você vá para casa com essa frase: Deus está na sala do governo do universo. Mas eu te pergunto, Deus está na sala do governo da sua vida? Ele que governa? Deus está contigo? Essa que é a grande pergunta. Eu termino dizendo que com José, Deus era com ele. E encerro com uma pergunta para você: Deus é contigo? É mesmo? Ou você teria desistido? Ou o que passa na sua cabeça é fruto de tudo aquilo que te fizeram, de tudo aquilo que te falaram, de tudo aquilo que você está vivendo? Não importa a situação que você esteja, se Deus é com você, Deus tem um plano maior. O cativeiro vai mudar, os teus ramos passarão por cima do muro e você dará muito fruto. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento tão especial, Senhor, onde aprendemos com José
de uma forma tão simples e magnífica. Nos faz, Senhor, compreender os Teus planos. Nos faz, Senhor, entender, Senhor, aquilo que Tu tens para nós. Nos faz, Senhor, compreender, Senhor, que os Teus propósitos estão acima dos problemas humanos que carregamos. Nos faz entender, Senhor, que quando Tu está conosco, ainda que sejamos cercados de ódio e de mágoa, Tu está conosco, Tu é aquele que nos consola e que nos guarda. Nos faz entender, Senhor, que é possível sim virar as costas, Senhor, para todo o apelo sexual, Senhor, dessa geração imunda, porque Tu estás conosco. Nos faz, Senhor, compreender que mesmo muitas vezes nos sentimos em prisão, não entendendo o Teu tempo, não entendendo o que Tu estás fazendo, mas de uma coisa podemos ter certeza, Senhor, Tu está conosco. E quando Tu nos exalta, não é para que a gente humilhe ninguém, porque como José disse, nós não somos Deus, mas apenas, Senhor, para que os nossos ramos se estendam por cima do muro, e para que a gente, Senhor, alcance as pessoas, fora daquela vida fechada que temos, e que sejamos bênçãos, Senhor, na terra. Pai, em nome de Jesus, coloca no nosso coração o perdão, Senhor, porque se não for o perdão, nós jamais iríamos para o céu, porque Tu nos perdoou. Por isso, Senhor, nos faz compreender, Senhor, que o mundo se move para cooperar para o bem, para nos levar para Ti, para nos arrastar até a Tua presença, para nos fazer, Senhor, ouvir a Tua palavra e entender aquilo que Tu tens. Pai, em nome de Jesus, eu Te digo nesta noite, nessa oração, eu não sei, Senhor, os problemas, as dificuldades, as lutas que cada um está passando aqui, seja no ambiente familiar, seja nas tentações sexuais, seja, Senhor, onde quer que seja. Mas eu Te peço, Senhor, seja com cada um dos Teus filhos, porque se Tu estiver conosco, nós entramos na prova, mas sairemos dela de cabeça erguida. E ainda que o mundo nos taxe de quadrados, de ridículos, ainda assim, Senhor, não importa o que o mundo diz, mas sim, Senhor, que Tu está conosco. Te louvamos e bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.